Olá! Está no ar mais um Uberlândia de Ontem e Sempre, um programa que mostra histórias e curiosidades da nossa cidade e região. Hoje vamos fazer um passeio pelo passado e relembrar um pouco de como a nossa cidade era estruturada. Tem leitura dramática no Autores Uberlandenses, comentários de vídeos antigos no Baú de Memórias e uma gostosa prosa mansa com Celso Machado. Passeio pelo Passado é um quadro que te convida literalmente para passear no tempo e relembrar como a cidade era. Quando a Segunda Guerra terminou, a Europa toda estava com bastante dificuldade. Então as pessoas precisaram migrar, né? Tanto da Itália, da Espanha, Portugal, Grécia, vieram para vários países do mundo, né? Então, sequencialmente, os primeiros países de escolha eram Estados Unidos, Canadá, Austrália, Brasil e Argentina. Então esses países é que acolheram os imigrantes europeus. E nessa onda, o meu tio tinha vindo em 53 e eu ainda, naquela época, com 8 anos, meu tio me convidou depois em 1958 para vir para o Brasil para me ajudar a formar, porque na Grécia dificilmente a gente conseguiria fazer uma faculdade, tanto que havia dificuldade de alimentação, de pão e tal. Então, com essa oportunidade que surgiu na minha vida, eu vim, né? E quando era para fazer faculdade, aí nós fizemos várias opções, a Mackenzie, a Mapofei, que na época era a União das Faculdades de São Paulo. Tinha Uberlândia também, que era uma universidade que estava iniciando na Engenharia Civil, era a primeira turma. E eu fiz a faculdade e passei aqui. E aí me mudei para cá e logo a gente já começou a estagiar em engenharia e trabalhar em escritórios de cálculo estrutural, trabalhar em obras, né? A primeira obra que eu fui trabalhar como estagiário foi a rodoviária, né? Então é uma grande obra com grandiosidade na sua execução, na quantidade de trabalho, né? Quando nós fizemos as cascas da rodoviária, nós começávamos 7 horas da manhã de um dia e terminava às 7 horas do dia seguinte. Então já era uma coisa assim de muito trabalho e muita responsabilidade para uma obra daquele tamanho, né? Tanto a rodoviária, que foi um projeto do Flávio Almada e do Fernando Graça, que foi construído sob a administração do Renato de Freitas, que foi um prefeito visionário, no sentido de se fazer uma rodoviária que hoje é uma obra bonita, é uma obra moderna. E esse mesmo arquiteto foi o que construiu, o que projetou a Associação Comercial. A Associação Comercial, a nossa empresa ganhou a licitação para executar, e aquela obra, ela é icônica, é bonita, é moderna até hoje. Então é interessante a característica do arquiteto projetar uma obra onde a longevidade da sua modernidade continua persistindo, né? Na nossa época dos anos 70, né, um dos prédios que era ícone em termos de estrutura, tamanho, né, era o edifício executivo, né? O edifício executivo, ao lado do fórum, no antigo fórum, né? Hoje Casa da Cultura, era uma obra muito grande também, porque era 12 mil metros quadrados, 270 salas comerciais, então, e várias lojas, então era um empreendimento bem ousado para a época, né? O Fernando Graça, nós também tivemos a oportunidade de construir o edifício executivo, que foi um dos projetos dele, e depois ele projetou Uberlândia 2000, que também é uma obra bacana, icônica, que é obra dele. Além disso, ele projetou em Uberlândia várias residências, né?
dos Rei Massas, o Zé, né, do Rei Massas, o seu Alair Martins, o seu Wagner Cardoso, que hoje foi demolido em um prédio, né? Então, ele teve uma atuação, o Hélio, né, a Casa do Hélio e tantas outras que a gente não teve participação como construtora, mas sabemos da obra dele. No caso do seu Alair e do seu Wagner, nós participamos como engenheiros da execução da obra. Então, são obras que realmente são ainda modernas e bem situadas dentro do contexto da cidade e, evidentemente, pela grandiosidade do tamanho da própria obra em si. Hoje, Uberlândia é a quinta maior cidade que tem lançamentos e vendas imobiliárias. Nós perdemos para São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Porto Alegre e Uberlândia. Então, o crescimento da cidade é algo inédito. Mas isso que eu falei é base na abertura da cidade que acolhe as outras empresas da construção civil e essas empresas trazem seus conhecimentos, seu empreendedorismo para fazer com que a cidade cresça junto com elas, né? Então, isso é inédito, né, para uma cidade de 700 e poucos mil habitantes, ter na sua carteira a quinta cidade em número de lançamentos e vendas imobiliárias. Então, isso é algo muito bacana e também traz uma oportunidade para o crescimento econômico da cidade, porque o setor da construção civil é o que mais distribui renda. Então, com pouco dinheiro empregado, se gera muitos empregos. E esses empregos, evidentemente, vão gerar consumo na alimentação, consumo no comércio, enfim, movimenta a cidade e ajuda no seu crescimento e também traz a dignidade da moradia para aquelas pessoas que vão morar naquelas casas que muitas vezes elas mesmas construíram. Então, acho que isso é um ponto extremamente positivo para o crescimento da cidade. Agora, Uberlândia é isso que nós falamos, é uma pujança, é uma abertura para que o mercado sempre cresça e construa obras maravilhosas e que abrigam pessoas que mudam os seus horizontes, né? Eu acho que isso é muito bacana. Inclusive, a nossa empresa está completando 40 anos com a marca de Mudando Horizontes, né? Na mudança de horizontes, ela se caracteriza por duas oportunidades. É a mudança do skyline da cidade, né? Quer dizer, quando você constrói uma obra, você muda o skyline da cidade e, ao mesmo tempo, você muda o horizonte daquela pessoa que ou morava numa outra casa, passa a morar nessa, ou que não tinha casa e passa a ter casa. Então, toda essa ideia da mudança de horizonte, ela tem a característica física e mental, né? Quer dizer, você tem uma oportunidade de caracterizar as duas coisas. A abertura da cidade, né? A capacidade dos nossos prefeitos de poder prever essa mudança é fundamental, né? Nós tivemos oportunidade de crescer muito mais do que outras cidades baseado nisso, baseado de que, olha, vamos trazer aquela indústria, vamos fazer aquela expansão, vamos fazer aquela construção de casas, né? Então, o empreendedorismo do setor privado, mas o apoio do setor público fez com que a cidade tivesse essa mudança que poucas cidades do Brasil tiveram. Então, quando eu que sou uberlandino e não uberlandense, né, quando eu falo da nossa cidade em outros lugares, a gente parece que é só ufanismo, e na verdade eu falo para eles, não é só ufanismo, tem ufanismo, lógico, mas além disso tem o reconhecimento tanto do nosso empreendedor, né? Quer dizer, é preciso ter crença que aquele empreendimento que você está criando, está projetando, ele terá mercado para ser consumido, como ao mesmo tempo o prefeito perceber que a cidade tem um eixo de crescimento e criar condições de infraestrutura, de água, esgoto, asfalto, iluminação, para levar esse crescimento para aquele local. Então, esse casamento do setor público eficiente e do empreendedor consegue fazer com que a cidade realmente se torne um atrativo. E cada vez mais as pessoas percebendo que nós temos tratamento de água,
tratamento de esgoto em quase 100%, sendo acho que a segunda cidade do Brasil nesse quesito, fazem com que aquelas empresas que queiram vir para cá venham, né? E outras pessoas também que vêm conhecer a cidade e se apaixonam por ela e ficam por aqui, né?